Essa aula de hoje é uma aula introdutória aí ao nosso curso de lógica. A gente vai falar aqui a respeito dos aspectos históricos da lógica. A gente vai começar, lembrando, sobre a primeira introdução da lógica. Foi feito um dos pontos, foi feito por Hilbert em 1928, certo? E ele fala da matemática, que a matemática é logicamente completa. Ele faz essa indagação. A matemática é logicamente completa? A matemática é logicamente consistente? A matemática é logicamente decidível? Então, Hilbert, em 1928, já levantava esses pontos. Temos também a questão, outro pensador, no caso Gödel, que ele fala não, ou seja, a lógica matemática é incompleta. Aí temos sua consistência, e sua consistência não pode ser aprovada por si mesmo. Aí temos um outro pesquisador também, certo? Que é Turing, de 1936, e ele, no caso, espontaneamente fala a respeito do e não, ou seja, a lógica matemática é indecisível. Não há nenhum procedimento para determinar se uma proposição é demonstrável. Então, esses aí são os primeiros conceitos de lógica, o primeiro levantamento, Foi feito por Hilbert, Gödel e Turing, ok? Agora, lógica matemática e as principais tendências. Vamos diretamente ao ponto, Que é já aqui voltando já um pouco para o nosso século, certo? A lógica matemática, principais tendências. As principais tendências são a lógica matemática clássica, certo? Nós temos também a lógica complementares da clássica, certo? E as lógicas rivais da clássica. Então, a princípio, a gente nota que tudo gira em torno da lógica matemática clássica, certo? Porque vamos ter um complemento da clássica e vamos ter uma contraposição, ou seja, rivais à clássica, certo? Então, o princípio da lógica está na lógica matemática clássica. A lógica matemática clássica, ela tem os seguintes níveis. Primeiro nível é de formalismo lógico elementar das proposições, ou seja, álgebra da lógica, álgebra das proposições e o cálculo das proposições. É o que a gente vai trabalhar no nosso curso, tá certo? Segundo nível, de formalismo lógico de predicados, ou seja, lógica de predicados, cálculos de predicados. Então, a gente está sempre envolvendo as proposições, que são frases, hoje está chovendo, hoje não está chovendo, juntamente com os cálculos matemáticos, que envolvem as questões de álgebra dentro da lógica matemática. E o nível 3 de formalismo do cálculo funcional generalizado, ou seja, metateorias dos cálculos lógicos, é o que a gente vai envolver. Então, sempre na lógica da matemática clássica, o cálculo está envolvido com a lógica, ok? Agora, lógica matemática clássica, continuando falando da lógica matemática clássica. Bom, nesse caso, como eu falei para vocês, que envolve os cálculos, por exemplo, proposições, ou seja, sentenças declarativas, certo? Pertence a uma certa linguagem. Esse é o ponto principal, é um dos pontos, não é o principal, mas é um dos pontos. São afirmações, o que são isso? São afirmações que podem receber os valores lógicos, verdadeiro ou falso. Então, a lógica matemática clássica, ela está sempre envolvida com verdadeiro ou falso. Ou seja, propriedade da bivalência, ou é verdadeiro ou é falso, uma afirmação. Certo? Cachorro é um animal? Olha aqui, ó. Primeira frase, vamos ver se um exemplo aqui. Claro, é verdadeiro. 2 mais 2 é 4? Não, é falso. Entendeu? Então, são esse tipo de afirmações que gera a lógica matemática clássica. Tá? Ou seja, sentenças interrogativas, outra situação, exclamativas e imperativas não são proposições, então não podem ser analisadas. Aqui nós temos
uma proposição, né? O cachorro é o animal, é uma proposição. O cachorro é o animal, é uma proposição. 2 mais 2 igual a 7 é uma proposição. Uma é verdadeira, outra é falsa. Só que quando ele fala, quando trata-se na matemática, na lógica da matemática clássica, quando a gente fala, no caso, né, a respeito de uma interperativa, ou seja, quando eu estou interrogando, quando eu estou exclamando, ou quando há uma imperialização na frase, ou seja, imperativa, eu mando, né, vem do imperador, de alguém que está mandando, impondo, também não são proposições, não é usada na lógica matemática clássica. Vamos aqui o exemplo. Hoje está chovendo, é uma exclamação. Hoje está chovendo, uma exclamação. Né? Não serve para a lógica clássica. Como foi a aula? Também, aqui no caso, é uma interrogação. Limpe a cozinha, aqui, imperialismo, tá? Esta sentença não é verdadeira, então não podemos trabalhar com elas. Isso está bem ligado ao quê? Ao princípio da lógica da matemática clássica. Ok, gente? Vamos para a próxima. Lógica matemática clássica, novamente. Vamos ver outros princípios aqui. O princípio da identidade. Isso é muito importante. O princípio da identidade. Se um enunciado é verdadeiro, essa é a sua identidade. A identidade do enunciado, né, é a sua verdade ou a sua falsidade. No caso que seja verdadeiro, essa é a sua identidade. Agora, a lei da não contradição também está ligado, né, advém da lógica matemática clássica. A lei da não contradição. Duas proposições contrárias não podem ser verdadeiras. Tá? Duas proposições contrárias não podem ser verdadeiras, porque uma elimina a outra, né? Então, elas não podem ser verdadeiras, porque uma é contrária à outra. Se eu fui ao shopping, a outra proposição, eu não fui ao shopping, eu fui ou não fui? Então, não estou uma proposição, ela o quê? Ela anula a outra. Então, por isso que duas proposições, né, contraditórias, uma contraria a outra, não podem ser verdadeiras. A lei do terceiro excluído, isso é muito utilizado, né? A lei do terceiro excluído, ou seja, ou é verdadeiro ou é falso, né? Ou é verdadeiro ou falso. Exclui-se uma terceira possibilidade, não existe uma terceira possibilidade. Ou o camarada foi ao shopping, ou ele não foi ao shopping, tá? E a lei da dupla negação, muito importante, ó. Uma negação, né? A negação da negação é a afirmação. A lei da dupla negação. A negação da negação é o quê? É uma afirmação. Se eu nego uma negação, certo? Eu estou afirmando. Se eu dizer assim, Chico não foi ao shopping, né? Então eu estou afirmando o quê? Que ele foi ao shopping, né? Não é verdade que Chico não foi ao shopping. Pronto, ficou correto agora. Não é verdade que Chico não foi ao shopping. Estou negando uma coisa, uma frase negativa. Então, logo isso é uma afirmação. Não é verdade que Chico não foi ao shopping. Né? Digamos que a Luísa fala, o Chico foi ao shopping. Então eu falo assim, não é verdade. A Luísa fala, o Chico não foi ao shopping. Então eu venho e digo, não é verdade que Chico não foi ao shopping. Então, estou dizendo que Luísa está mentindo. Isso quer dizer o quê? Que é verdade, ele foi ao shopping. Ok? Então, a lei da dupla negação está ligada à lógica da matemática clássica, que é o que a gente vai estudar no nosso curso. Certo? Lógicas complementares da clássica. Aí já é um outro tipo. Certo? O complementar diz o quê? Complementa a lógica matemática clássica sem abolir suas leis básicas. Ele não abole, né? Não extermina, mas complementa, certo? A lógica modal, por exemplo, inclusão de 4 outras noções básicas, por exemplo, necessidade, impossibilidade, possibilidade e contingência, certo? Ou seja, para cada uma destas, uma proposição pode ser falsa ou verdadeira, conservando a propriedade da bivalência,
Isso aqui chama-se lógica modal. Lógica modal. Lógica rivais à clássica. Agora vamos para a terceira situação, né? Nós tivemos já a lógica clássica, a lógica complementar à clássica, agora a lógica rivais da clássica, que tem uma certa contraposição à lógica clássica. Quer ver? Observe. Característica por derrogarem, olha aqui, ó, derrogarem pelo menos uma, ou seja, elimina pelo menos uma das 4 leis principais da lógica. Então, neste grupo, nós temos, aí vem as lógicas rivais, nós temos várias. Ó. Nós temos as lógicas intuicionistas, a lógica polivalente, a lógica probabilística, a lógica reflexiva, a Fuzzy e outras. Ainda tem outras mais ainda, outros tipos de lógicas que são rivais às clássicas. Certo? Aqui eu não vou me detalhar nesses tipos de lógica aqui, vou deixar para que vocês possam estar pesquisando, né? Porque a gente está basicamente focado no nosso curso, que é o quê? Lógica clássica, né? Lógica clássica é o que a gente vai estudar no nosso curso, certo, gente? Então não se esqueça disso. Muito bem, vamos ver aqui sobre um pouco mais sobre as lógicas rivais clássicas. Vamos falar dessa última aqui, voltando ao último slide. Vamos botar a Fuzzy aqui, ó. Vamos embora falar dela. Que é a mesma coisa que difusa também, né? Lógica difusa ou fusa, é a mesma coisa. É uma extensão da lógica booleana. Nós sabemos que a lógica booleana é a base da lógica clássica, que admite valores lógicos intermediários entre falso e verdadeiro. Então a Fuzzy, que é a difusa, ela admite, né, entre o V e o F, ela admite aqui um determinado verdadeiro ou falso, meia-culpa, vamos dizer assim, né? Uma meia-culpa aqui entre verdadeiro e falso, certo? Ou seja, por exemplo, o valor médio talvez, já entra o talvez, que significa 0,5. Talvez é verdadeiro, talvez é falso. Não é verdadeiro nem é falso, é talvez. Entra esse talvez aí. Isto significa que um valor lógico difuso é um valor qualquer no intervalo entre o valor 0 e 1. Está vendo aí? Este tipo de lógica engloba, de certa forma, conceitos estatísticos, principalmente na área da inferência. Mas para nós aqui, como a gente vai estudar a lógica clássica, né, não entra a difusa, não entra esse chamado talvez, ok? Não entra o talvez, certo? Senhoras e senhores, então vamos dar os créditos aí ao professor Guilherme Tomás Visques Neto, certo? Aqui tem o endereço eletrônico desse trabalho. Esse trabalho foi tirado da internet, né? Então está aqui, os créditos são deles, vocês podem estar acessando. Lá tem o material completo, que eu tirei somente a parte que importa ao nosso curso, né? Então vocês podem, foi um levantamento bibliográfico que eu fiz. Então está aqui o endereço, é só entrar na internet, lá vocês terão o trabalho completo do professor. Obrigado a todos. E a gente fica por aqui.